Glória a Deus, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Se você está me ouvindo no amanhã, que você tenha um bom dia, uma boa manhã na presença de Deus. Se é já no período da tarde, que haja uma boa tarde, bendita tarde na sua vida, em todos os seus afazeres, que você veja a mão de Deus abençoando você. E se você está me ouvindo à noite, uma boa noite com a doce paz do Senhor Jesus. O desejo do meu coração e da minha alma é que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse de verdade dentro do seu coração e revista você, e que tanto interna quanto externamente a bênção do Senhor esteja sendo manifesta na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos prontos para mais uma meditação, onde nós estamos nesta nova série trabalhando sobre tempos de crise, aprendendo a viver com sabedoria. Estamos no vestibular da vida, aprendendo um pouco como lidar com Deus, como lidar consigo mesmo, como lidar com os outros, como lidar com a vida. Sim, estamos no vestibular da vida, caminhando e trilhando nos trilhos de provérbios para nós estarmos recebendo de Deus uma vida abundante. Muito bem, nosso objetivo é de ajudar você a ter um relacionamento melhor, primeiro com Deus. Já tivemos a ministração do relacionamento com Deus e foi uma bênção. Se você não acompanhou esta ministração, você pode procurar no canal do YouTube e você pode assistir na íntegra. É claro que a gente não estamos nos aprofundando tanto em cada tema por conta da exiguidade do tempo. Nós queremos ser objetivos, mas as referências bíblicas estão sendo apresentadas para que os irmãos possam estar dando um mergulho mais a fundo. Eu sempre digo, estudar a Bíblia não é coisa muito fácil não, porque o poço é fundo. A minha corda, ela é muito curta, mas você pode dar um mergulho mais profundo e eu tenho certeza que o Espírito da sabedoria vai estar alcançando você. Então nós vamos hoje falar sobre como lidar, como nos relacionar consigo, conosco mesmo. Esse é o nosso objetivo. E aí nós vamos ter também uma outra ministração, a sequência sobre relacionamento com as outras pessoas e vamos concluir falando no relacionamento com a vida. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar você a vencer este conflito entre o real e o ideal, né? Porque nós vivemos este conflito dia após dia, por isso que em nós, dentro de nós, nós temos reações diferentes e é exatamente isto que nós podemos denominar como crise ou problemas existenciais. Mas eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus vai nos ajudar a encarar os problemas, as dificuldades. Não sei que tipo de crise que você está vivendo. Existem dois tipos mais comuns de crise. A crise do desenvolvimento, ela que acontece, desde o nascimento até a velhice do ser humano. Por isso que a crise do desenvolvimento, ela pode ser prevista, pode ser prevenida. Por isso que eu quero ajudar você através do livro de Provérbios entender melhor isto, compreender essas verdades. Mas existe a crise a crise chamada de crise acidental. Ou seja, a crise acidental, ela é a crise imprevisível, é aquela que
vem quando a gente não esperava, né? Ninguém programou Covid-19, não sabíamos o caos que ele ia trazer para a gente aqui no Brasil no ano de 2020, né? Então, nós estamos vivendo uma crise acidental, imprevisível, ninguém esperava. E assim acontece quando a gente fica doente, quando acontece a perca de um emprego, quando a gente entra num colapso financeiro, a gente vê que a crise realmente, ela, no sentido acidental, ela pode acontecer de maneira inesperada. E por isso nós precisamos nos relacionar bem com Deus, porque precisamos desenvolver confiança, usufruir da intimidade, receber dele instrução, sermos corrigidos e protegidos por ele. E hoje, olha o tema que nos espera: relacionamento comigo. Vamos pontuar cada um desses itens: bondade, sabedoria, humildade e equilíbrio. Então eu quero convidar você para ler o texto bíblico que está no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 14 e o versículo de número 8. Preste atenção. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Veja que interessante esse texto sagrado. Esse texto sagrado, ele está falando da necessidade que nós temos de ter um conhecimento da nossa própria vida, do nosso próprio caminho. Eu gostaria de iniciar falando para você acerca deste tema, que a sabedoria de Deus na vida de Salomão não se aplica somente a ele e ao seu tempo. A sabedoria que Deus deu a Salomão, ela se aplica a todos aqueles que desejam, através da Bíblia, através do livro de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, também mostrar-se sábio na vida, ser uma pessoa melhor. Então, eu quero dizer para você que, conforme disse Paulo, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, esta palavra de hoje vai ajudar você em qualquer tempo, em qualquer cultura e em qualquer idade. Nós podemos ser uma pessoa melhor. Então, o estudo de hoje vai levar você a uma autoanálise, um conhecimento melhor de si mesmo. Você vai perceber que dentro de você há um potencial, mas também você vai perceber que dentro de você existem fraquezas, como acontece dentro de mim. Há manifestações de fraquezas, mas eu também entendo que há um grande potencial. E é importante a gente ter este conhecimento, né? Paulo disse por algumas vezes uma expressão assim, não quero, porém, que sejais ignorantes. Então eu gostaria que, ao teu respeito, você não seja ignorante ao teu próprio respeito. Então, é importante você conhecer a você mesmo, é importante você conhecer a sua história, é importante você conhecer a essência que está dentro de você, é extremamente importante você conhecer o seu potencial. Porque quando você se conhece, quando você tem um autoconhecimento, quando você faz uma autoanálise de quem é você, do que está dentro de você, da sua capacidade, você consegue ser uma pessoa melhor. Agora, se você não conhece você mesmo, se você não sabe a essência que há dentro de você, qualquer coisa vai te dominar, vai direcionar a sua vida. Então é importante, conheça-te a ti mesmo, conheça os seus defeitos, conheça as suas fraquezas, conheça o seu porém, porque quando a gente conhece os nossos poréns, né? Porque cada um de nós temos algum porém na vida, ou alguns poréns, né? É importante a gente nos conhecer, porque principalmente quando a gente conhece as nossas fraquezas, a gente é uma
torna-se uma pessoa mais vigilante, mais prudente, mais equilibrada. A gente se autofiscaliza, a gente tem mais humildade para aceitar correções, a gente não repete certos e determinados erros. Então, é importante eu me conhecer para que eu não me perca na minha trajetória. É importante trazer sempre à memória o que Deus já fez por mim, o que Deus está fazendo através de mim, para que eu não perca a minha trajetória, porque Deus está escrevendo uma história ao meu respeito. O inimigo queria escrever uma história de tristeza, de derrota, de fracasso, de miséria, mas Jeová, o dono da minha vida e o dono da tua vida, está escrevendo ao nosso respeito uma história de vitória para a glória do seu santo, bendito e excelso nome. Então, olha só que interessante, me parece que é Sócrates, né? O filósofo Sócrates que dizia: conheça-te a ti mesmo. Esse texto de Provérbios nos traz esta ideia, né? Porque eu não posso ser enganado pela ignorância, não posso estar enganado, viver enganado por não conhecer a minha própria identidade. Eu preciso me conhecer. E como é que eu posso me conhecer? Bom, eu só posso me conhecer através das lentes da sabedoria divina, com a ajuda do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque o ser humano por si só, ele não tem condições, competência, capacidade de se autoconhecer por causa do pecado. O pecado trouxe deformação. Enquanto Deus formou o homem no Jardim do Éden, de acordo com Gênesis 2:7, no capítulo 3 do mesmo Jardim do Éden, o pecado entrou e trouxe deformação ao ser humano. Por isso que você, eu, todos nós seres humanos somos seres ambíguos, ou seja, nós temos sentidos diferentes muitas das vezes, nós somos contraditórios muitas das vezes, nós somos seres paradoxais. Você pode perceber que desde que o pecado entrou no mundo, o homem vive em conflito. Primeiro, em conflito com Deus. Segundo, conflito com o próximo. Terceiro, conflito consigo mesmo. E em quarto, conflito com a natureza. Por isso que é extremamente importante e necessário eu buscar a ajuda de Deus, porque sem Deus eu vou ser um ser esquizofrênico. Pode perceber, o próprio apóstolo Paulo, um dos homens mais inteligentes das páginas do Novo Testamento, você vai perceber que Paulo chega a escrever que ele mesmo, por conta do pecado, ele tinha dificuldade de conhecer a si próprio. Só você ler Romanos capítulo de número 7, vou te dar a dica. O versículo de número 15, Paulo vai dizer assim, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio jeito de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Em outras palavras, você vai ver Paulo dizendo assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, é isso que faço. Em alguma outra frase ele vai dizer assim: não eu, mas o pecado que habita em mim. Então, quer ser prudente, quer ser mais inteligente, quer ser uma pessoa melhor, busque entender o seu próprio caminho à luz da palavra de Deus e com a iluminação do Espírito Santo. Há momentos que nós precisamos fazer um balanço espiritual para nós entendermos. Por que balanço espiritual? Deixa eu usar uma palavra do apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, capítulo 4, verso 16, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Olha que interessante. Paulo vai dizer assim:
tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Veja que interessante, Paulo está dizendo a Timóteo, tem horas que nós precisamos fazer um balanço espiritual. Veja, eu preciso examinar o meu coração à luz da palavra de Deus, fazer um autoexame. Veja que Paulo diz assim: tem cuidado primeiro de ti mesmo. E aí você pensa depois a importância de cuidar da doutrina, ou seja, você tem que fazer uma autoanálise para daí você querer ensinar. Você precisa primeiramente estar vivendo, para daí você pensar em ensinar a palavra. Você vai perceber que em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava ensinando os presbíteros em Éfeso, você vai ver que ele usou o mesmo conselho, um conselho semelhante. Atos 20, 28, Paulo está falando para um grupo de liderança e ele está dizendo assim: olha, olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja que interessante. Primeiro eu tenho que olhar para a minha vida e aí eu poderei olhar para a vida dos outros. Ou seja, eu cuido de mim para daí cuidar dos outros. Eu não posso esquecer de cuidar de mim e querer cuidar dos outros antes de cuidar de mim. Essa é a orientação da palavra de Deus. Ou seja, a minha vida pessoal, ela deve acompanhar a minha vida profissional e a minha vida ministerial. Então, preste atenção, você que tem uma função de liderança, exerce uma chefia, você que está à frente de algum trabalho, de alguma atividade, seja no mundo secular ou no mundo eclesiástico, você precisa entender esta verdade. Cuida primeiro da sua vida, entendeu? Aí você seja o exemplo, você vai poder ser o modelo, você vai poder ser alguém a ser imitado. Então veja bem, é importante lembrar de 1 Coríntios 10 e 12, aquele que está em pé, vigia, cuide, para que não caia. Então é importante termos um cuidado. Outra coisa, Filipenses 2 e 13, eu tenho que ter em mente, porque Paulo vai dizer assim, olha, é ele quem opera tanto querer quanto o efetuar. Que isso, pastor? Que esse versículo nos indica que primeiro Deus trabalha em mim para depois trabalhar através de mim. Então, entenda, Deus quer trabalhar na sua vida para daí trabalhar através da sua vida. Mas vamos correr. O tempo é muito precioso e eu quero pontuar a você 4 verdades no relacionamento consigo mesmo. Vamos lá então. Agindo com bondade. Olha que interessante o texto em Provérbios, capítulo de número 11, o versículo de número 17. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Sabe o que esse texto está nos indicando? Que a pessoa boa, o homem que é bom, a mulher que é boa, faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo vai se ferir. Ou seja, quando eu faço a bondade, eu estou realizando um investimento na minha própria vida. Essa é uma verdade descrita neste texto sagrado. É importante eu entender que quando eu estou agindo com bondade em favor dos outros, eu sou o primeiro a ser
beneficiado. É interessante, lembra que Jó orava pelos seus amigos? E de quem foi que Deus virou o cativeiro? Do próprio Jó. Então, eu preciso entender Efésios 6 e 8, Paulo diz assim, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Ou seja, você faz o bem para alguém e Deus vai fazer o bem para você. E se eu fizer o mal, também você vai receber o mal. Não sou eu quem diz isso, é a Bíblia. Se você ler Colossenses capítulo 3, versículo 25, você vai ver Paulo dizendo assim, também todo o mal que você fizer voltará a você, mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer. É isto, quem fizer o agravo vai receber o agravo que fizer. Você lembra de Gálatas capítulo 6, versículo de número 7? Você só vai semear aquilo que você plantou. Melhor, invertendo a frase, né? Você só vai colher, não semear, né? Você vai colher aquilo que você plantou. Tudo que o homem plantar, isto ele também ceifará. Então, se você plantar a bondade, saiba, é a bondade que você vai colher. Então, veja, seja um homem, uma mulher benigna. Não seja maligno nem maligna, pelo amor de Deus. Vamos lá? Agindo com sabedoria. Isso aqui é tremendo. Esse é o foco do nosso estudo, né? Aprendendo a viver com sabedoria. Eu já disse lá no primeiro vídeo, né, que sabedoria é a capacidade de você tomar a decisão correta, usando a motivação correta e na hora correta. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, vamos usar o texto de Provérbios 3 e 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Sabe o que esse texto está nos indicando? Que eu preciso ter cuidado com a falsa sabedoria. Eu não devo ficar confiando em mim mesmo, na minha capacidade. Eu sei, faço e aconteço. Negativo. Eu preciso temer ao Senhor. Você pode perceber que a verdadeira sabedoria, ela é constituída do temor ao Senhor. Já lemos isso, Provérbios 1 e 7. Então veja que a verdadeira sabedoria vai estar firmada num alicerce inabalável. Lembra do que Jesus disse em Mateus 7:24? Que o homem sábio e prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso que é importante nós entendermos. Sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Não estou falando de sabedoria humana, sabedoria terrena. Tiago pega pesado, e quando ele fala da sabedoria deste mundo, ele diz que a sabedoria deste mundo é terrena, animal e diabólica. Não é esta sabedoria que eu quero ministrar sobre a sua vida. A sabedoria que eu quero ministrar sobre a sua vida não é simplesmente acúmulo de informações. Não é acúmulo de informações. Acúmulo de informações está cheio no HD do meu computador. E eu sei que tem muita gente que tem boas informações, mas com todo respeito, eu não estou falando de acúmulo de informações. Eu estou falando da sabedoria que faz você ter capacidade para usar as informações para o bem, porque tem gente que tem um acúmulo de informações, mas usa para fazer o mal, e não é isto que Deus quer que aconteça comigo e com você. Por isso que eu quero profetizar: você vai ter sabedoria, o que é muito mais do que conhecimento, é para usar corretamente todo conhecimento adquirido. Já leu Eclesiastes 10:10? Se não leu, observe. O texto sagrado diz assim, a sabedoria resolve coisas com bom êxito. Eu quero profetizar em nome do Senhor. Deus vai te dar uma mente mais ágil. Deus vai te dar uma mente que você vai ter condições de captar
captar melhor as informações de maneira mais rápida. Eu quero profetizar que Deus vai te dar novas ideias para você. Ei, você que é empreendedor, você que tem o dom do empreendedorismo, Deus vai te dar sabedoria, uma mente mais ágil, novas ideias para você se destacar na área que você atua, assim como Deus agiu na vida de José, dando a ele o Espírito Santo e ajudando ele a gerenciar, a administrar com sabedoria, não só a casa de Potifar, mas todo o Egito, para a glória do nome do Senhor. Eu quero profetizar, você vai receber sabedoria para lidar com as pessoas na sua casa, para lidar com o seu cônjuge, para lidar com o seu filho, para lidar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, para lidar com a liderança, com o grupo que você lidera, com os teus funcionários, com os clientes que você atende, com aquele vendedor ou aquele grupo de vendedores, em nome do Senhor Jesus. Deus deu sabedoria a Salomão. Eu acho lindo 1 Reis capítulo 4 verso 29, a Bíblia diz que a sabedoria que Deus deu a Salomão era carregada de muitíssimo entendimento e largura de coração. Ei, Daniel 1:20, a Bíblia diz que os jovens hebreus, principalmente, estou falando de Daniel e os seus 3 amigos, eles receberam sabedoria 10 vezes a mais do que os sábios lá no Egito. Tá preparado? Quer receber essa sabedoria? Creia nesta palavra. Deus vai te dar sabedoria e você vai ser uma pessoa melhor consigo mesmo. Olha só, agora não esqueça de agir com humildade. A humildade ela é a porta da honra. Creia nessa palavra. Se você for uma pessoa humilde, olha Provérbios 22:4, o galardão da humildade e do temor ao Senhor são riquezas, honra e vida. Se você quer ser honrado, eu quero dizer para você, a humildade é o portal da honra, a antessala da vitória, o caminho da bem-aventurança. Coloque Deus em primeiro lugar, seja humilde, entra na escola onde o professor é o Senhor Jesus, pois ele falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Lembra que Provérbios 15:33, a Bíblia diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Olha que coisa linda. Não queira ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, porque Provérbios 18:12, antes da ruína gaba-se o coração do homem e diante da honra vai a humildade. Sabe o que esse texto me lembra? De Nabucodonosor. Se vangloriou, se vangloriou, se vangloriou, se vangloriou, se vangloriou, a ponto de se achar maior do que Deus. Aí Deus disse assim: vou te botar no lugar onde você merece, rapaz. E ele foi comer capim para poder reconhecer que grande é Jeová, que eterno é Jeová, que poderoso, todo poderoso é Jeová. Agora olha só que interessante, o humilde sempre é uma pessoa que vai ser honrada e respeitada. Lembra de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua, dizia João Batista. Aí Jesus foi dar testemunho dele. Jesus disse: nascido de mulher, não teve ninguém que fosse maior do que João Batista. Sabe por quê? O humilde sempre será respeitado. Eu quero terminar falando sobre o relacionamento consigo mesmo em tempo de crise. Quando você entende isso, você passa a agir com equilíbrio, você passa a agir com prudência, prudência no seu pensamento. Veja Provérbios capítulo de número 12, verso de número 5, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso é engano. Veja que o texto está dizendo que quando a minha mente é a mente do justo,
A minha mente vai jorrar justiça e retidão, sabedoria e verdade. Eu vou pensar como Paulo me recomendou, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável. Entenda isso. Não seja uma pessoa com a mente traiçoeira, de puro engano. Procure pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Peça para Deus também equilíbrio, prudência na tua fala. Resguarde, refreie a sua língua, guarda a sua boca. Olha o que diz Provérbios 21 e 23. O que guarda a sua boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quantas pessoas que estão vivendo com a alma atribulada, porque vive abrindo a sua boca. Quero dizer para você, boca fechada é sinal de alma em paz. Ei, você já ouviu falar naquele ditado popular que o peixe morre pela boca? Tem pessoas também que quando não morre pela boca, vivem perturbada por causa da boca. É verdade. Isso tem acontecido na vida de milhares de pessoas, porque a sua língua é desgovernada e põe a vida toda a perder por causa da língua. Se envolve em muitas encrencas por causa da língua. Gente que fala na hora errada, gente que fala com as pessoas erradas, gente que fala com a motivação errada, gente que fala na tonalidade da voz errada. Seja prudente, seja equilibrado, peça para Deus: Senhor, me guarda, me ajuda a refrear a minha língua. Quantas brigas e quantas mortes que já aconteceram, quantos casamentos destruídos por causa da língua, por causa da fala, por não ter equilíbrio, língua solta. O que adianta ter a língua solta e a alma presa? Quantas pessoas que gostam, têm prazer de fazer comentários inflamatórios. Deixa eu dizer para você, Provérbios 13:13, o que muito abre a sua boca tem perturbação, mas aquele que conserva a tua alma, esse sim, vai receber paz, alento, graça, segurança. Então seja prudente, seja equilibrado no pensamento e também na fala, mas seja equilibrado também no ouvir. Não dê crédito a tudo que se ouve. Você tem que peneirar aquilo que você escuta. Veja que o que diz Provérbios 14:15, eu vou passar um pouquinho aqui, mas segura aí que a palavra é do céu para o teu coração. Preste atenção, Provérbios 14:15, o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Sabe o que esse texto está me ensinando? Que cautela não faz mal para ninguém. Cuidado com os fake news. Cuidado, escutou um negócio, recebeu um áudio, não fica já mandando, disparando no teu grupo, ou no grupo onde você está inserido. Procure saber se a fonte é verdadeira. Tenha prudência naquilo que você ouve. Não seja uma pessoa tão simples assim, que é crédula e acredita em tudo. Tem gente comprando gato por lebre porque tem gente sendo vítima dos espertalhões porque acredita em tudo que se fala. Procura peneirar, analisar, buscar a fonte para que você seja uma pessoa melhor e não se perturbe. Agora olha só que interessante. Seja prudente também no seu caminhar. Olha Provérbios 4, isso aqui é forte, isso aqui é muito tremendo. Provérbios 4, versículos 14 e 15. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o e não passes por ele. Desvia-te dele e passes de largo. Veja que o texto está falando que para os perversos tem uma vereda, para os maus
tem um caminho. Que caminho é esse? É o caminho largo. É o caminho das aventuras. Não ande pelas aventuras da vida aí não. É o caminho dos deleites, dos prazeres da carne. Não entre por esse caminho não. Jesus já te tirou de lá. Não volte para lá não. Seja prudente, cuidado por onde você anda. O caminho largo, onde é tudo é livre, tudo é liberal, nada é proibido. É proibido proibir. E tem igreja que já está assim, proibido gente perfeita, mas não permite Jesus transformar. É verdade que a igreja é um lugar de pessoas chegarem quebradas, mas não pode ficar quebrada. As pessoas chegam tortas, mas não pode ficar com a vida torta. As pessoas chegam no pecado, mas não devem viver no pecado. Aqui é o lugar, a igreja é o lugar onde Jesus nos liberta, nos transforma, nos redime, nos endireita. Você está entendendo? Então seja uma pessoa mais equilibrada no seu caminhar. Não ande na roda não se assente na roda dos escarnecedores. Não ande pelo caminho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Para terminar, e agora é de verdade, vamos terminar. Olha que interessante. Seja prudente, seja equilibrado também no fazer as coisas. Pratique a justiça. Faça o que é reto, faça o que é correto. Seja uma pessoa mais correta. Procure ser uma pessoa mais certa. Olha Provérbios, que interessante, 21:15. O texto vai dizer assim, praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Você já viu ladrão, pessoa que é criminosa, quando vê uma sirene de carro de polícia, se desespera. Por quê? Tem culpa no cartório, está devendo, tem problemas. E você crente, você servo de Deus, serva de Deus, não pode ser assim. Você tem que se alegrar em fazer o bem, fazer o que é justo. Eu quero terminar com aquele conselho de Salomão, em Provérbios capítulo 6, só vou citar para você, a partir do versículo 6 até o versículo 11. Nós temos um texto onde a formiga é a nossa pedagoga. E é interessante. Salomão diz que a formiga é trabalhadora, ela é precativa, ela é preventiva e ela é provedora. Você vai perceber que as formigas não deixam para tomar decisões importantes na última hora. E a gente é assim, infelizmente a gente é o contrário disso muitas das vezes. Deixa tudo para a última hora. Eu sou assim, Deus está falando comigo. Você precisa melhorar. Você precisa antecipar, ser mais cauteloso, mais cuidadoso. E às vezes nós passamos necessidades e privações e estamos mergulhados numa crise. Porque não somos precavidos, não somos prudentes, não somos equilibrados. E Deus quer nos ajudar. Eu fico por aqui. Eu quero orar por você, porque eu sei que Deus vai mudar a tua vida, eu sei que Deus vai te ajudar, eu sei que Deus vai te dar graça para você ser uma pessoa mais benigna, você vai ser cheio de sabedoria, você vai ser mais humilde, você vai viver em equilíbrio. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nós estamos diante da tua presença, Senhor, carentes de misericórdia, de amor e de bondade. Estenda a tua mão para conosco e derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, a tua virtude, o teu poder e a tua sabedoria. Precisamos de equilíbrio, Senhor, no nosso pensamento, na nossa fala, nos nossos ouvidos, no nosso andar, no nosso fazer, no nosso agir. Queremos que o Senhor nos revista e nos invista de humildade. Queremos que o Senhor nos dê da tua sabedoria para gerenciarmos, administrarmos e realizarmos as coisas com a sabedoria do alto, ou para sermos mais bem-sucedidos, meu Senhor. Estenda a tua mão e nos ajuda a sermos mais benignos para recebermos o bem que fizemos ou realizarmos em favor de alguém. Estenda a tua mão e nos dê graça. É a minha oração.
abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Foi muito bom estar com você. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E quero no próximo estudo continuar trilhando com você no livro de Provérbios para aprendermos juntos a viver uma vida abundante. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus.